Agora não tem mais conversa não, agora a gente vai ter que ir para a prática, não adianta a gente enrolar mais, até mesmo porque não tem muito o que falar mais para vocês. Agora a gente tem que ir para a prática para a gente reproduzir todo esse conhecimento que a gente aprende na teoria e fica muito mais interativo e muito mais bacana da gente ver isso na prática. Então esse momento agora que vai ser iniciada a prática, eu quero que vocês tenham bastante observação em todo o processo. Observa a minha mão, observa como eu estou utilizando o material, como eu pego na máquina, qual a voltagem que eu estou usando, qual a velocidade que eu estou usando em relação à minha mão, como é que eu faço a transposição de um sume para o outro, de um claro para o escuro, do escuro para o claro. Eu quero que vocês observem, porque toda essa prática vão ter 3 a 4 câmeras apontadas para todo o procedimento para você não perder nenhum detalhe e fazer com que você realmente tenha assertividade no final do processo. E outra coisa, se você chegou até aqui, você já sabe que eu estou lhe acompanhando nesse processo, que eu estou preocupado com a sua evolução e eu quero que qualquer que seja a dúvida que você tenha, você recorra ao nosso canal de contato, que é o grupo do WhatsApp, para você tirar alguma dúvida e te ajudar no teu processo também de crescimento. E aí? Tamo junto? Vamos embora que agora é prática e eu tenho certeza que agora a tua cabeça vai pipocar de tanto conhecimento. Vamos embora para a prática. Olha aí, depois de uma bomba de informação que você teve na parte teórica, toda a parte técnica, que foi fase a fase que você foi conquistando e passando, a gente chegou finalmente na prática e agora você vai conseguir ver de forma mais clara tudo aquilo que a gente abordou na teoria, agora na prática. Então fica comigo, acompanhe o processo e qualquer dúvida que você vê durante a prática, pode entrar no nosso canal de comunicação, que é o nosso grupo do WhatsApp, e mandar alguma pergunta pra gente, que a gente vai estar te apoiando e te dando suporte nesse processo. Tá preparado? Então vamos embora. Então vamos lá. A primeira agulha que a gente vai pegar aqui, ó, vai ser essa agulha de 7, certo? Porque geralmente quando eu começo um projeto de animal de pelo, eu sempre começo fazendo a nossa textura mapeada que a gente aprendeu na teoria. Ou seja, eu começo a texturizar esses pelos que tem um contraste um pouco maior, que vocês vão ver que é nessa parte de baixo da boca, essa parte do nariz, a parte do bigode que vem aqui também nessa parte das bochechas aqui, ó. Então fica ligado que eu vou começar com a 7RL, certo? Com traço. Aqui vocês viram que eu isolei com plástico. Eu vou perfurar aqui com a parte de trás da agulha para eu conseguir deixar vedado de certa forma e ter uma maior biossegurança. Ligando a máquina aqui. E aqui, pessoal, eu vou utilizar mais ou menos aqui uma voltagem 7,5 nessa minha máquina, mas isso aqui não é uma regra, na verdade vai de acordo com a velocidade da minha mão, né? E a gente vai começar a fazer agora a textura mapeada nessa área dos pelos aqui. Vamos embora. Vou começar inicialmente aqui, ó, com preto puro, certo? Vocês estão vendo aqui, ó. Tô começando preto puro. Toda essa parte de textura mapeada vai no preto puro. Então vamos embora, vai acompanhando por aí e tamo junto. Sempre começando o quê, ó? Do maior contraste para onde tem um contraste um pouco mais leve. Se vocês parar para perceber, pessoal, vocês vão ver, como eu falei para vocês na teoria, que a gente não deve fazer essa textura de forma muito padronizada. Você vai olhando a referência, né? Olha pro teu desenho, pro teu iPad, vê o que tu tem de referência e vai seguindo a textura da mesma forma como vocês estão vendo na referência. Evitem estar criando padrões automáticos na cabeça para querer fazer a textura, que com certeza isso vai dar um efeito muito artificial na textura de pelo da tua tatuagem, do teu tigre, do teu leão, seja qual for o animal aí de pelo. Então estou seguindo aqui, ó, sempre pegando o contraste mais escuro, certo? Daqui a pouco eu vou passando para os contrastes que tem um pouco mais claro e de certa forma eu vou até caindo um pouco mais para um sume, vou aliviando um pouco mais a mão. Mas nesse momento aqui, ó, você já pode perceber aqui, ó, que eu já comecei a fazer a textura só a parte do contraste mais preto.
Outra coisa, pessoal, quando vocês forem fazer a textura aqui embaixo, lembrar que geralmente animais de pelo, ele tem alguns pelos sobressaindo aqui de forma aleatória, e são pelos geralmente que são pelos brancos ou pelos que têm um menor contraste. Então vocês têm que deixar o espaço dele, como vocês podem ver aí também na imagem, ó, tem que deixar o espaço dele para depois você colocar a tinta branca, senão você não consegue dar a realidade e o destaque que ele merece. Beleza? Uma coisa que é importante vocês verem, pessoal, é o seguinte: a gente sempre, quando está aplicando essa textura mapeada, a gente finca a agulha na pele, mas geralmente eu já faço também um movimento tipo aqui de pêndulo para dar saída de pelo, senão fica tudo muito barrado, né? Então você vê que eu estou passando aqui, mas eu fico dando a saída tanto para frente como para trás, e isso de certa forma vai dar um melhor realismo no movimento do pelo, né? Essa parte de lado aqui, ó, sempre tem uma saída um pouco maior, então o movimento aqui do pêndulo deve ser sempre um pouco maior. Uma coisa que vocês têm que observar e entender: sempre quando fizer esses pelos um pouco mais longos, você tem que ter movimento com a mão, porque se você não movimentar bem a tua mão, fizer movimento curto, você dá a ideia de pelos pequenos. E tem muita área, por exemplo, quando vai sair nessa área que vocês estão vendo aqui, ó, já mais pro lado aqui, ela pede pelos mais longos, então você faz um pêndulo, mesmo sendo com traço, de forma mais longa, beleza? Essa parte aqui, tô já finalizando essa parte do contraste mais pesado aqui, para vocês entenderem aí, ó, sempre obedecendo os espaços que você tem que deixar dos brancos, para no final você fazer esse contraste com a tinta branca e dar destaque a esses pelinhos que tem aqui. Essa saída de baixo aqui, ó, da boca para a parte aqui dos bigodinhos, sempre dá uma saída também com agulha, porque ele dá aquela ideia de movimento de pelo e não fica um pelo muito chapado, muito barrado, né? Ó, deixa eu mostrar mais para vocês aqui, ó. Tá vendo? Ele vai saindo aqui, ó, vai saindo da parte de cima. Terminando essa parte aqui da boca do tigre, a gente vai começar a subir agora para a parte do nariz dele, e justamente onde também tem contraste mais pesado. A gente sempre faz a textura mapeada do contraste pesado para o contraste um pouco mais leve, certo? Então vamos começar essa parte aqui de cima do nariz. Texturizando aqui toda essa parte mais escura aqui, ó, vocês conseguem ver na referência aí, certo? E a gente vai tonalizando para a gente ter assertividade aqui no valor tonal do contraste. Então, como aqui é muito preto, eu não necessariamente preciso ficar vindo aqui com sume
médio ou claro para fazer não. Eu já venho colocando o quê? Já o preto puro. E sempre vou pegar na área de maior contraste e vou saindo com a agulha, certo, pessoal? Uma coisa importante que vocês têm que prestar atenção é que na textura mapeada você também pode o quê? Tonalizar a questão de deixar um pouco mais claro o pigmento, aliviando um pouco sua mão. Então faz movimentos aleatórios, mas vai tirando também um peso em algumas áreas que você vê que já vai quebrando um pouco o contraste para mais claro. Lembrar também quando sair desse contraste aqui do nariz, ó, que vocês estão vendo aqui na câmera, né? Vai dando uma saidinha assim para baixo também, ó, já para dar a ideia do movimento do pelo que vai para a parte de baixo aqui, onde fica aqui a bochecha aqui do tigre, né? Essa parte já a parte do chegando na parte dos bigodes, vai dando uma tiradinha. Vamos fazer a mesma coisa agora do outro lado, também mapeando, começando do contraste mais escuro e saindo para o contraste um pouco mais claro. Também vai deixando essa saída aqui, ó, já para os pelos de baixo ter movimento. É muito importante, eu vou repetir várias vezes para você dar movimento para o pelo, certo? Toda a textura de pelo de animais, ele não é padronizado, porém ele tem movimento. A gente tem que entender para onde o pelo está indo, porque a gente consegue realmente dar uma ideia de realidade nesses pelos, porque ele gera esse movimento. Começar a fazer algumas pequenas texturas aqui, ó, com a de traço 7 mesmo, em cima do focinho dele aqui, ó. No final a gente vê que essas texturas que a gente faz dá um efeito massa. Depois que a gente faz a sombra, né? Vou começar a colocar também essas saídas dos peluzinhos que tem aqui na parte de cima. Esses pelos aqui tanto saem para baixo como saem para cima. Então, ó, vocês estão vendo que eu também vou dando a saída o quê? Junto com a agulha, para dar esse movimento do pelo. Essas texturas aqui, pessoal, eu estou dando aqui em cima, eu, pelo fato de fazer muito animal de pelo, eu já tenho mais ou menos a ideia das texturas que ele tem aqui na área do pelo, na área do focinho e tal. E eu curto muito esses focinhos de felino que tem umas texturazinhas, né? Para não ficar uma coisa muito tão lisinha, até mesmo porque todo o contexto da tatuagem vai ser em cima de textura e é bom a gente conseguir colocar essas texturas de forma bacana aqui. Outra coisa que eu quero que vocês também prestem atenção é que até esse momento eu não estou usando o clean-up, certo? Para não perder o stencil, eu estou somente sempre o que? Antes de fazer o traço, eu coloco uma fina camada de vaselina, porque a tinta quando pega na pele não tem contato direto com a pele. Isso faz com que ela pegue em cima da vaselina e quando eu limpo com papel, eu não perco o meu stencil. Então esse processo inicial eu uso muito pouco clean-up, vocês vão ver. Então, rapaziada, a gente tá chegando aqui, ó, já perto do final dessas texturas mais contrastadas aqui da parte de baixo, né? Vou fazer só alguns detalhes nessa parte aqui da barbinha aqui, ó, do tigre. E aí eu já vou fazer o quê? Vou pegar uma Magnum, porque eu vou começar a fazer os fios um pouco mais longos, né? Então, nesses fios mais longos que tem aqui,
E esses que tem aquele bigode, eu prefiro fazer já com a Magnum curvada. Só pigmentar mais um pouquinho aqui, ver alguns detalhes. Vocês podem ver que eu deixei bem aqui, ó, bem as questões onde vai passar os pelos brancos, né? E vocês estão vendo que toda a textura foi feita, pessoal, não tem forma uniforme. Se você olhar também direitinho, vocês vão ver que ela também não é completamente preta, até mesmo porque se você chegar na referência, não é completamente preta. Então, um grande problema de vários tatuadores quando vai fazer tipo de textura de pelo é querer blocar muito preto nas áreas que não é blocada e muitas vezes não deixar sobressair os pelos brancos e fazer textura de pelo muito padronizado, ou seja, de um formato só, de um ponto só, e acaba que isso não dá realidade. Vocês podem ver na prática aqui, ó, que já está uma boa realidade do que a gente está fazendo e ele não tem um padrão de textura. Ele só obedece o quê? O mapeamento do contraste. Por isso que essa técnica que eu criei de textura mapeada, a gente consegue realmente ter maior assertividade e também ter muito mais velocidade no processo de execução. Então a gente consegue o quê? Ter uma boa performance nessa tatuagem aqui, ó. Deixa eu trocar aqui a agulha agora, eu vou pegar essa agulha e colocar aqui, ó, no suporte de cartucho. Lembra que eu falei para vocês que ele vai ter um pouco d'água para deixar sempre umedecido a tinta que está aqui dentro, para que ela não fique embelotando dentro da biqueira, né, dentro do cartucho. Vou pegar aqui agora uma Magnum 17, né, o tamanho da disposição do tigre no braço do meu cliente aqui tá realmente, tipo assim, na proporção grande, não tá pequeno, então não tem para que usar uma Magnum muito pequena. E aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar um pouco a velocidade da máquina, que eu acho que vale a pena, porque como a gente vai fazer um pouco mais de pelo mais longo, eu aumentando a velocidade, ela vai preencher mais as lacunas que tem nos espaços, e isso faz com que fique um pelo mais contínuo. Então vamos embora fazer esses pelos, ó. Já vou pegar aqui preto puro, certo? Tô com preto puro ainda, não usei sume. E eu vou começar a fazer essa parte de lado aqui, ó, que é na bochecha do tigre, né? Onde também tem, como é que se diz, um pouco dos pelos do bigode, né? Então vou botar o preto puro e vou fazer um movimento de pêndulo lateral, que vocês vão ver aí, para conseguir dar essa saída e o realismo melhor do pelo, que é um pelo médio, né? Já não é um pelo tão curto. E aí você vê que eu tô fazendo esse movimento de saída aqui, ó. Olha o que vai fazendo para mim. Não sei se vocês percebem, quando você faz com a Magnum Round, queira ou não queira, esses pelos, ele já tem um pouco mais de padronização, né, no movimento. Então por isso que não é aconselhado você usar a Magnum Round em textura de pelos mais curtos e texturas pequenas, porque você precisa realmente do mapeamento que somente, de certa forma, da técnica que eu uso, a agulha de traço vai te dar. Agora os pelos já vai ficando um pouco mais longos, aí a gente já vai tendo mais liberdade de usar de repente aqui a Magnum Round, que vai te ajudar também a ter maior eficiência e ganhar tempo no projeto do trabalho, fazendo um bom trabalho da mesma forma, né? Eu vou dando também uma saída com a mão, né? Eu vou ajudando com a minha mão, de certa forma, a aliviar um pouco algumas partes, para já dar uma saída do pelo um pouco mais claro. Geralmente essas saídinhas que eu tô fazendo para vocês aqui, ó. Essa saídinha aqui para cima, sempre tem que ter essa saídinha aqui, ó. Porque se não tiver essa saída, fica um pelo muito chapado, um pelo muito barrado. E isso não dá realidade na tatuagem, tá vendo? Tô vendo que eu tô dando uma saída aqui, assim, ó. Vou dar uma limpada para vocês verem melhor aí, ó. Dá uma olhada agora, tá vendo? Da mesma forma eu vou fazer nessa parte de cima aqui agora também. E sempre observando que a ideia é de deixar os espaços vagos dos pelos brancos. Lembrando de sempre também dar uma saída aqui, ó, na parte de cima também. Que isso é muito importante para a gente ter essa realidade dos pelos aqui, né? Vou dar uma limpadinha agora, só com clean-up, só para conseguir identificar melhor aqui. Sempre quando eu vou limpar, eu coloco bem em cima aqui da área que eu vou fazer, ó, certo? Pouco clean-up, né? E dou uma limpadinha bem sutil para evitar tirar o stencil nas partes que fica aqui adjacente à área que você está tatuando, né?
bonita, tá uma limpada. Deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos o detalhe como é que tá ficando aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Preenchimento perfeito, obedecendo o movimento do pelo e deixando os espaços do pelo em branco. E a gente já tá começando a ter um tigre da hora pra gente aí. Vamos voltar com a Magnum Rowdy número 17. E agora a gente vai fazer o outro lado daqui. Sempre fazendo, pessoal, um movimento lateralizado, certo? De lado, com a Magnum Rowdy, que ela vai dar esse efeito do pelo em movimento, que é o principal. Não só a texturização, ela vai dar o movimento do pelo. E a gente precisa desse movimento do pelo para fazer uma tatuagem que beira a realidade realmente daquilo que a gente está vendo. Aqui já é um pouco mais pretão e tem a saída um pouco maior, então já vou também usando o preto puro e deixando a tinta já no ponto, sem muito arrodeio, pessoal. Não pode ter medo de colocar o preto puro. Onde é preto puro, é preto puro. Onde é sombra, a gente utiliza o sumo. Entre um espaço e outro, pessoal, é sempre importante também dar aquela saidinha que eu falei, porque essa saidinha aqui, ela simula realmente o pelo que a gente tá vendo ali na referência e não fica um pelo muito barrado, né? Quando eu falo barrado, ele terminar o percurso dele muito sólido, ele tem que dar uma saidinha. Isso ajuda muito o processo de identificação, de você olhar para a tatuagem e entender que realmente é um realismo que você está vendo, porque ele obedece justamente à referência como está mostrando, né? Então, pessoal, a gente já está terminando essa parte aqui da bochecha do tigre e eu vou entrar agora na barba, que é justamente também um pelo um pouco mais longo e ele vai saindo, né? Então, eu vou fazendo um movimento de pêndulo aqui, de cima para baixo, para dar a ideia da saída do pelo. E como aqui tem muito pelo claro, eu estou usando preto puro, mas saindo bem aqui já para dar vazão para os pelos, que vai ficar mais claro na parte de baixo. Então vamos lá, vamos seguindo fazendo essa parte aqui de baixo. Eu já estou dando umas saídas aqui, ó, o pelo mais claro, né? E eu ainda estou com preto puro, metendo broca aqui nessa saída. Estou olhando para a referência, onde tem uma saída mais pretinha, eu vou saindo. E daqui a pouco eu vou fazer mais a parte de baixo lá, que também é um preto escuro, né? Que dá o vazado para a parte da barba, que é bem mais clara, né? Nessa parte de baixo aqui, pessoal, que é um pouco mais preta, né? Eu já vou dar uma subida com ela aqui, já pegando de baixo e indo pra cima assim, ó. E ele já vai pegando já o preto puro, pintando bem essa parte para dar o contraste com o pelo da barba, que é branco. E também já vai dando um contraste também para baixo. Sempre em movimento de pêndulo, né? Entrando, lembra como eu falei para vocês, como se fosse um avião aterrissando e saindo, como se fosse um avião decolando, nada muito brusco. E aqui no meio do processo você vai fazendo um movimento e vai texturizando para você entender como é que vai ficar o movimento do pelo em relação ao que você quer fazer e aplicar aí nessa parte da referência. Sempre esses pêndulos aqui de pelo mais longo, pessoal, sempre dá um movimento um pouco maior. Se der um movimento muito curto, ele não dá a ideia do pelo longo.
Aqui também, pessoal, vai dando a saída, tá vendo? Um movimento sempre de saída. Tem que fazer um movimento de pêndulo. Se não fizer o movimento, se não tiver constância nesse movimento e realmente fazer na direção do pelo, como está pedindo na referência, você não vai ter uma tatuagem que vai beirar a realidade. E você também não vai conseguir gerar impacto com ela, porque ela vai ficar muito artificial a questão dos pelos. Agora eu vou pegar, pessoal, vou dar uma limpada aqui na agulha, dar uma limpadinha com a água, coloco aqui na espuminha para dar uma limpada geral, tirar todo tipo de resquício aqui de pele que fica, de tinta. E agora eu vou pegar aqui, ó, o sumimédio, né? Vou pegar o sumimédio e vou, como é que se diz, fazer esses pelos intercalados no meio aqui, com a mão bem leve para dar somente o movimento do pelo, mas não pode pesar muito porque os pelos aqui são bem claros, tá entendendo? Então vocês vão entender como é o processo que eu estou fazendo aqui. Vai tirando bem claro. Se você vê que tipo, de repente o cliente for muito branco, esse tipo de tom aí de médio já ficou pesado, já vai para o mais claro, para você tonalizar da forma perfeita, para não ficar um preto muito pesado até mesmo, porque essa parte aqui onde tem os pelos brancos da barba do tigre, né? Então tem que ter um contraste bacana aqui. Vocês já estão percebendo aqui, ó, que ele já está dando nuance, né, de um pelo um pouco mais brando, um pouco mais claro, e tendo essa saidinha que eu estou fazendo aqui, ó, vindo do preto mais contrastado, né, da parte do contraste maior dos pelos, para vir para os pelos mais claros. Vou dar uma limpada para vocês verem como é que tá ficando bacana aí. Deixa eu dar uma limpada aqui no cartucho. Vou pegar agora preto puro novamente, só para dar mais alguma tonalizada aqui no meio, dar um contraste um pouco mais forte. É sempre bom você observar durante o processo as áreas que você já fez e voltar a observar para elas, porque muitas vezes a pele avermelhada, a pele irritada, ela dá a ideia de que você preencheu totalmente com preto, mas quando a pele começa a repousar, você vê que não foi a realidade. Então tipo, é bom você sempre estar observando essas partes onde você já passou. Por isso tem muita gente que faz tatuagem, fica muito massa quando faz, quando cicatriza ela perde muito pigmento, porque você não observou esse detalhe de ver a pele avermelhada, dar o tempo de pele e voltar a tocar naquela mesma pele lá no mesmo lugar. Eu também curto, pessoal, fazer o seguinte, eu sempre quando eu vou passando uma área que já fiz completamente, eu sempre vou hidratando ela com a manteiguinha, né? Aqui da Electroinca, a baba de gato, para conseguir manter sempre essa parte bem hidratada durante todo o processo. Agora eu vou limpar a agulha e vou voltar a pegar o preto médio, porque se vocês observarem aqui embaixo do nariz dele, né? Tem uns pelinhos também clarinhos e a gente precisa dar esse contraste para ficar bacana também. Vou pegar mais ou menos daqui, ó, e fazer um movimento mais leve, certo? Com sume médio, saindo da parte de contraste maior para a parte de contraste menor, porque isso aí vai dar a ideia do pelo fluido, né? Ó.
fazer do outro lado. Você já pode conseguir notar a diferença aí, ó, como fica. Um lado que você já deu a simulação mais ou menos dos pelos e outro lado que tá sem, tá vendo? Deixa eu dar uma limpada aqui, ó. Deixa eu desligar a máquina, colocar aqui na bancada e vou limpar para vocês verem o que é que a gente fez até agora nesse processo. Então a gente utilizou a textura mapeada, principalmente com textura de pelo, nas partes mais contrastadas para a parte menos contrastada, né? Ou seja, do mais escuro para o mais claro. E a gente também fez os pelos um pouco mais brandos, que é justamente esses pelos que vem aqui nessa parte de baixo, nessa parte de cima aqui, ó. E sempre dando a saída. E você vê que até agora eu não fiz nenhum tipo de sombra, somente textura de pelo e textura mapeada. Ou seja, você já vê que você consegue ver volume, consegue ver movimento. E no final a gente vai dar algumas sombras ainda para dar um preenchimento ainda um pouco melhor, para vocês acompanharem o processo final. E o processo, como é que está funcionando? Está conseguindo acompanhar tudo que está acontecendo aqui na prática? Então fica com a gente, certo? Que o processo ainda não terminou e eu tenho certeza que tem muita coisa ainda para clarear na sua cabeça, de acordo com a técnica que você aprendeu e com a prática que eu estou aplicando e que você está observando. Então tamo junto e até a próxima aula.